era muito ligado, porque assim, as ideias batiam muito, né? A gente tinha muitos anseios. E foi onde a gente lançou alguns projetos, né? Primeiro, a Caravana Léo Estradeiro, que eu acho que foi muito importante. Até na conferência do DM a gente ganhou um prêmio, né? Nós estamos iniciando mais um programa Pod Lions LB4 e hoje nós temos aqui como convidados uma dupla fantástica, né? Excepcional, que ajudou muito o Distrito LB4 já do tempo do Léo Clube, né? E nós vamos explorar bem essas histórias hoje aqui, mas antes de apresentar os nossos convidados, vou cumprimentar a nossa governadora Cíntia. Olá, mano, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Mais um episódio do nosso podcast. E hoje um dia muito especial. Trazendo aqui para os Leões do Mato Grosso e principalmente para a turma do Léo Clube também. Essas duas personalidades que são grandes amigos de uma longa jornada aí vivida no Léo. E hoje acho que a gente vai ter uma conversa excelente e inspiradora também. Companheiros Leões. Companheiros hoje, Leões, né? Companheiros Leões. Mas... A idade chegou, né, meus amigos? A idade chegou. Bom, eu quero apresentar para vocês aqui, então, a Patrícia Malheiros. Hoje faz parte do Lions Clube Cuiabá Boa Esperança, a exemplo do esposo, Marquinho, Marco Henrique Queiroz de Jesus, que faz parte também do Cuiabá Boa Esperança. Essa entrevista de vocês hoje, eu vou ser o que menos vai falar. A Cíntia que vai falar mais, porque ela viveu essas histórias junto com vocês dentro do movimento leonístico, né? Me permita, a Paty, né? Foi, assim, um expoente fantástico dentro do Distrito Léo LB4, chegando à presidência do distrito no ano 2007 e 2008, ainda pelo Léo Clube de Canarana, né? Da onde os dois são oriundos. E o Marquinhos foi um pouquinho mais além, né? O Marquinhos foi presidente do distrito Léo LB4 2008 2009, na sequência, né? Tudo na vida deles foi pensado, né? E depois do múltiplo também, em 2009, 2010. E antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, eu falava sobre, eu vi essa semana uma foto dele num projeto Caravana Léo Estradeiro. Né? Eu acho até que eu acho que foi o Blairo Maggi, o governador, que fez um projeto estradeiro aqui. Eu acho que ele até te copiou, viu? E você fazia assim em condições bem mais precárias do que ele, porque ele usava caminhonetões e tal, e você andava no Uno, né? Um Uno velho, na verdade. Mas, inicialmente, quero cumprimentar os dois. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui presentes no nosso programa. Poxa, mano, boa tarde, né? Cíntia, mano, é um prazer estar aqui, né, contando um pouquinho das nossas histórias, né, que não só a gente fez parte aí do Léo e do Lions, mas que vocês dois também fizeram parte aí das nossas vidas. Acompanhamos, né? Acompanhou. Muito. E pra gente é uma honra. No caso dos dois, é mais a minha filha, a Fabiola, que acabou, fazia parte do Léo também, né? Estava bem, mas evidentemente que a gente acompanhava, né? Isso. Na época, né, tinha algumas situações do Léo que sempre, né, a gente precisava... Fugir ao controle. Fugiu um pouquinho ao controle. Debater, né? Debater, na época. Muitas situações assim. E eu lembro que você sempre estava lá presente, né, junto com a gente. Paty, também obrigado, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os espectadores desse podcast. Cíntia, além de companheira amiga de mais de 20 anos, né, Cíntia? Amiga raiz. E a raiz. De amanhecer e anoitecer também. Não vamos entrar você vai entregar a minha governadora. Companheira Paty, vamos ficar só no que pode ser publicado. Então, assim, a gente brinca, mas foram muitos momentos importantes na nossa vida. Eu falo que hoje eu sou o que eu sou, nós somos o que somos, pela escola de vida que o Léo e o Lions nos traz, né? Hoje em dia a gente não consegue desvincular do Lions, do Léo, mesmo por conta das questões profissionais. Às vezes a gente não consegue acompanhar o nosso clube como a gente gostaria, mas assim,
a gente nunca pensou, vamos sair, vamos... Não, a gente cresceu. Eu entrei no Léo Clube de Jaciara em 97, né? Então antes de Canarana você teve Jaciara, né? Cuiabá, Boa Esperança pelo Léo. Quando você veio estudar? Isso, quando vim estudar. E eu comecei a namorar o Marcos, né? Eu era do Léo Clube de Cuiabá, Boa Esperança. E ele do Léo Clube de Canarana. Ela foi pra Canarana pra... entendi. Agora eu entendi. É o amor, né? É o amor. E aí eu formei, fiz minha graduação. E aí eu recebi essa oportunidade lá em Canarana. E ficamos lá 10 anos antes de retornar para Cuiabá novamente. Você é natural de onde? Eu sou mineira, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os dois são, né? São. Você também é de lá? Sou de Carneirinho, ali no Triângulo Mineiro, depois de Paranaíba. Dois mineiros foram se encontrar no Mato Grosso. Num Acampaléu. De Nova Mutum. De Nova Mutum. A gente já se conhecia, né, pelos encontros. Sim. E aí, nesse acampamento, Acampaléu, a gente ia no ônibus para Nova Mutum. E o ônibus estava muito enrolado, não ia, desistia. E eu já conversava com ele e ele falou, não, a gente está indo de carro. E foi eu e a Carol, que é a filha do companheiro Medeiros. Nós somos ainda, mas a gente era muito ligada porque era do mesmo clube e fomos juntos de carona. Acho que era até mensagem de texto. Era mensagem de texto, não existia o WhatsApp, não existia nada. Messenger ainda, 2005. Né? Aí depois o Messenger, né? Quando tinha um computador. Isso foi em 2005. Então nós podemos chamar vocês dois já de dinossauros. Quase. Ou três, mais ou menos. Ou três. Eu não posso falar isso porque se eu concordar, eu sou a próxima da fila. É a próxima da fila. Mas eu me lembro bem de toda essa história, assim, a Patrícia, a Carol, que você comentou, eu comecei a participar do Léo em 1999, a viajar em 2000, então, ali em 2000 vocês já eram líderes, né, já eram pessoas que estavam ali em posição de destaque. Deixa eu fazer só um adendo aqui. Claro. Ouvi um adendo aqui. Você participava de algum Léo Clube em 1999? Posso retroagir Léo, caçula aqui, hein? Não, mas eu quero saber que Léo Clube ela participava. Agora eu te entendi. Entendeu? De um Léo Clube especial, da melhor cidade do Mato Grosso, da minha terra natal, em Tangará da Serra. Cuidado que o pessoal de Sorriso vai ficar em cima. Não, mas todo mundo sabe o quanto essa vivência no Léo, para mim, e lá em Tangará, para minha família, não só para mim, né, porque eu ingressei no Léo através dos meus pais, e participar do Léo e do Lions lá em Tangará foi fundamental para a gente chegar até aqui hoje. Então, além de ter nascido e ser filha daquela terra, eu não posso deixar de reconhecer o quanto foi importante aqueles 3 anos de Léo lá em Tangará. Mas você pode continuar seu raciocínio. Eu lembro da Patrícia, assim, e como foi realmente essa... Você já até começou a falar sobre isso. Como foi a experiência no Léo? Com quantos anos você chegou? Como você chegou ao Léo? E como foi viver tudo isso? Então, a minha história é um pouco parecida com a sua, Cíntia, porque a minha mãe também era do Lions e era conselheira do Léo. E ela, desde os 14 anos, falava pra mim, entra no Léo. Eu era muito tímida. Por incrível que pareça, eu era muito tímida, reservada. E aí ela me levou numa reunião e eu fui participando lá em Jaciara. Isso foi em 97, inclusive a minha primeira conferência do Léo foi em Tangará da Serra em 97, 98 fui em Juara, e 99 Alta Floresta. Essas são muitas lembranças que isso eu não consigo esquecer, porque foi muito marcante, né? E foi evoluindo. Então eu consegui ter uma rede de apoio social através do Léo e do Lions. E cidade pequena, Jaciara, era todo muito, muito unido, né? E mesmo que depois eu vim para Cuiabá fazer faculdade, o elo de ligação entre todos os companheiros que passaram era muito forte. E aí já existia o Lions Clube do Cuiabá Boa Esperança, e aí o Léo Clube, e aí eu vim pro Léo. Nisso, a gente já participava de todos esses eventos, já tinha uma certa... esse espírito de liderança a gente já desenvolvia através de cargos no distrito também. Assumimos a presidência do Léo Clube do Cuiabá Boa Esperança, sempre o Lions nos apoiando. E aí foi quando eu comecei em 2005 a namorar o Marcos.
e com a minha graduação eu fui embora para Canarana. A presença no Léo, o espírito de liderança era tão forte que nem na minha faculdade eu tinha... eu deixava de participar dos eventos sociais da faculdade por causa do Léo. Não, eu não vou lá porque eu tenho uma reunião, eu tenho uma campanha, uma viagem através, né, do distrito. Então, a gente sempre participou, desde da minha primeira reunião em Jaciara. E lá em Canarana também. Foi um clube que me acolheu muito, muito. Tanto o Léo, o Marcos já era do Léo, já tinha alguns anos lá também, quanto o Lions, entendeu? Então, assim, o Lions, eles nos acompanhavam, porque tinha uma época que os eventos não eram juntos, né, as convenções, e depois começaram a ser juntas as convenções do Lions e as conferências do Léo, mas tinha os acampamentos, os encontros de região, os próprios companheiros do Lions de Canarana participavam junto com a gente. Eles gostavam, né, de toda essa animação que a gente tinha. E as campanhas, principalmente as campanhas, a cidade acolhia. Então, assim, os companheiros do Léo que trabalhavam, por exemplo, precisavam fazer alguma campanha durante o horário do expediente, todo mundo era solícito com a gente. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa pelo Lions e pelo Léo de Canarana também. E é uma lembrança... Cada clube foi uma etapa na nossa vida, né? Uhum. E Canarana foi o clube que eu mais fiquei tempo, foram 10 anos. Inclusive, a gente ingressou no Lions através de Canarana, porque quando eu fui embora para Canarana, a gente só era do Léo, o Marcos também. E aí foi em 2011 ou 2012, eu não me lembro a data certa, a gente ingressou no Lions Clube de Canarana. E aí já transferiu de volta, quando a gente mudou para Cuiabá em 2016... transferimos para o Lions Clube de Cuiabá Boa Esperança, que é um clube, a gente tem como padrinhos, né, o Medeiros e a Rosilene aqui, né? São padrinhos de Canarana, né, do Lions, são padrinhos. Né? Quem nos convidou para o Lions foi o companheiro Josué e Luci, lá de Canarana também, que a gente não tem como deixar de citar. E os companheiros Medeiros e Rosilene, acho que a gente mudou para Cuiabá num dia, no outro dia eles já não vêm e a gente assim nem pensou, a gente já aceitou sem ainda pensar, porque é uma coisa que está no sangue mesmo, no coração, né? Então minha parte. E aí a Cíntia, né, a gente desde essa época de 2000 que ela tá falando, ela, a Heloísa, que é a irmã dela também, na época a gente era muito ligado, porque assim, as ideias batiam muito, né? A gente tinha muitos anseios e isso foi muito importante. Essas candidaturas de presidente, um apoiando, foi... Que bacana. Tem uns embates, né? Mas é normal, normal, né? Eu acho que nada atrapalhou essa ligação que a gente teve durante todos esses anos, né? E você, Marquinhos, como é que surgiu o Léo aí na vida? Então, eu não tive a honra de ser sócio fundador, né, do meu clube lá em Canarana, eu entrei um ano depois, mas acabei sendo convidado, né, e como eu não entendia direito e minha vida inteira quase, né, trabalhei 19 anos e 8 meses em supermercado e de domingo a domingo, eu acabei não aceitando o convite para ser sócio fundador. E, porém, uma promoção de rodeio lá, eu vi aquela turma, né, trabalhando e uma noite com bastante frio, e eu vi aquela união lá, e no outro ano eu me interessei a entrar no clube. A partir da hora que eu entrei no clube, eu acredito que foi 2001, 2002, a gente começou a trabalhar para participar dos eventos, né? Ficamos aí praticamente sem participar de nenhum evento, nem do Lions, nem do Léo, durante uns 2 anos. E aí depois, no 4º ano, se eu não me engano, eu assumi a presidência do clube, né? E a gente começou a participar dos eventos, depois de sofrer muito lá no clube, de trabalhar bastante, de colocar mais sócios, né? Eu sempre quis trazer esse meio empresarial para dentro de um clube de serviço. Então eu sempre fui meio rígido com o sócio que não pagou a mensalidade, depois no distrito, enfim, eu sempre fiz uma organização interna muito grande. Você trouxe o aprendizado do setor comercial para... Isso.
Até tinha o pessoal pegava muito no meu pé, porque eu queria colocar um quadro na reunião com quem não pagava as mensalidades. Marcos, isso não pode e tal. Eu falando, então eu vou colocar um quadro de quem paga. Porque daí o nome que não tiver, né, quem paga eu posso colocar. E aí acabava colocando e organizava daqui e dali. E a gente se tornou um clube muito forte, primeiro, né, na cidade, um clube de Léo. A gente participava de todas as promoções. Eu lembro que o Lions começou a cuidar muito da gente, até falava, olha, vocês não estão, né, muito cansados, porque toda festa de igreja... preocupação, né? Toda festa de igreja vocês estão lá servindo, toda promoção vocês estão lá servindo. Mas aí a gente também, né, juntava, a gente ganhava porcentagem em fichas, venda de bingo, enfim... E começamos a enxergar o distrito, né? Foi aí que a gente começou a pensar, né, que todo aquele trabalho feito em Canarana a gente poderia estar levando ao distrito. E a gente começou, a gente era a caravana mais distante e mais numerosa, né? E mais animada. E mais animada. Então, o nosso ônibus e as nossas viagens começou a ser um evento à parte lá dentro dos 2 clubes de Canarana. Tanto como a Paty falou, alguns companheiros do Lions, eu acho que até para se desestressar, ia com a gente nos eventos do Léo. Até porque vocês enfrentavam uma maratona para viajar, né? Não era tinha uma maratona estrada. E assim, a gente tinha um pouco de azar, sempre quebrava. Às vezes chegava no sábado à tarde no evento para vir embora no domingo, né? E aí chegava atrasado. Pelo menos da minha parte, é muito difícil falar do Lions e do Léo sem realmente agradecer a parceria da empresa que eu trabalhava na época, né? Chegava atrasado. Entender os atrasos. No distrito, eles deixaram eu acumular, né, férias e eu não podia pegar de uma vez, porque senão eu não alcançava os eventos. Eles deixavam eu pegar 2 dias aqui. Então, minhas férias, na verdade, era só contábil. Depois a gente fazia a conta numa planilha. Mas aí, assim, surgiu o nosso interesse, né? A gente se consolidou primeiro na cidade como um clube forte. E aí começou a despertar o nosso interesse, né, no distrito. E a gente sempre via também as dificuldades. Mais uma vez, né, a gente enxergou que precisava, por mais que sejam mandatos contínuos, né, a gente precisava de uma organização interna dentro do distrito. Eu acredito que hoje seja mais tranquilo, mas na época tinha muitas desavenças, né? O Léo não tinha aquela hoje repartição, então ora o Lions vinha até com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E barrava nossas reuniões, lógico, né? No bom sentido, ficava preocupado de um companheiro, Léo lá, que era até de menor, ficar nos eventos, no alojamento até meia-noite. Então tinha muitas disputas internas. Eu, pelo menos, quando era do Léo, não aceitava separar, né? E aí depois eu fui entendendo. O Alfredo veio participando das reuniões e a gente foi brigando com o Alfredo, eu principalmente, enfim. E aí no distrito, a partir da hora que eu fui coordenador de região, surgiu a oportunidade de, infelizmente ou felizmente, disputar a segunda vice-presidência, né, que foi a eleição lá em Tangará. A gente não entrou no denominador comum, né, eu e o Ângelo, e o Sorriso, e tinha a Cíntia, enfim. E a gente fez a eleição lá, aonde eu ganhei do Ângelo, eu não me lembro mais porcentagem, nada, e eu me tornei segundo vice-presidente do distrito. E foi aí que começou o meu verdadeiro aprendizado mesmo, né, e assim, do Léo e do Lions, na verdade. Porque lá em Canarana era tudo, né, mil maravilhas, né, todo mundo... Antes de você entrar, se aprofundar nessa área, eu queria saber um pouquinho mais da vida pessoal de vocês, né? Vamos lá. Você tinha dificuldade quando entrou no Léo, dificuldade de se expor em público, igual a Patrícia acabou de dizer, que era tímida ou não? Você já era mais espontâneo? Eu era mais político.
o que eu quero mostrar é isso, a importância do Léo ou do Lions na vida das pessoas que se interessam, que vão atrás, que fazem treinamento, capacitação e tal. Hoje vocês trabalham numa área onde vocês dão treinamento para pessoas do Mato Grosso inteiro, né? É isso? Isso. A empresa que eu trabalho, nós mudamos para Cuiabá. Eu tinha, na verdade, eu era concursada da Prefeitura de Canarana e eu consegui uma licença, né, para virmos para Cuiabá. O Marcos também, né, trabalhava, saiu, veio para cá, começou a trabalhar. E já tem 9 anos que a gente mora em Cuiabá e 9 anos que eu estou nessa empresa. Hoje eu sou diretora de serviços lá, gerencio mais ou menos 30 funcionários, todos, entre enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos. 30 funcionários na empresa. Na empresa. Uhum. E além disso, aí a gente faz, além dessa questão, a gente faz assessoria para as secretarias de saúde. Hoje são 52 municípios em Mato Grosso que a gente atende. E esses municípios, a gente faz capacitação para agente comunitário de saúde, para enfermeiros, para médicos, para técnicos de enfermagem, sobre os programas do SUS. Você coordena isso tudo? Coordeno. Tanto os próprios funcionários, eu também faço capacitação. Essa semana, por exemplo, Boa Esperança do Norte, que era um distrito de Sorriso, virou município. Eu fui lá capacitar o Conselho Municipal de Saúde sobre a atribuição e o papel deles. Então, assim, a gente faz... Né, hoje eu faço capacitação para 10, 15 pessoas e se tiver 200 pessoas num auditório ali, eu também, desde que eu tenha um domínio do assunto que eu estou falando, para mim não é problema. E eu aprendi isso com o Léo Lions. E eu não tenho como deixar de citar uma situação que quando eu estava procurando um emprego para vir para Cuiabá, eu estava cansada, as questões de prefeitura, muda a gestão, aí tem aquelas questões... às vezes internas que a gente fica, né, um pouco defasado, e entregando currículo. Eu fui olhar meu currículo, tinha mais questões de Léo e Lais do que experiência profissional mesmo. Né? Até porque tudo que eu aprendi de oratória, de jogo de cintura, de você, né, saber lidar com as situações do dia a dia, foi através do Léo e do Lions. Só que às vezes a gente acha que não é um currículo profissional essa experiência que a gente vive aqui, mas acaba sendo, né? E é observado. E é observada, porque a pessoa que está aqui, ela tem habilidade. Não é questão técnica, porque a técnica ou você se prepara ou você ensina, né? Isso é fácil. Sim. Hoje o que mantém um profissional são as habilidades humanas, de comportamento. Isso. E isso o Lions e o Léo nos oferece todos os dias, todos né? Todos os dias essa oportunidade. Tanto que quando eu vim para a entrevista, em fevereiro de 2006, o dono, meu patrão, o chefe da empresa, que hoje virou amigo também por muitos anos, né? Frequenta a nossa vida pessoal também. Ele não falou, vou te dar uma resposta depois. Na hora ele já me contratou através da entrevista, entendeu? Porque assim, a gente tem que saber a gente se posicionar, nos posicionarmos. E foi interessante pela experiência que eu tive. Porque assim, hoje, lógico, o Léo Lions foi muito importante. Mas é claro que eu aprendi, eu trabalhei concursada na Secretaria de Saúde de Canarana, então essas partes técnicas do SUS eu aprendi lá e desenvolvi na empresa que eu trabalho. Mas podem ter certeza que toda essa questão de liderança, de desenvolvimento profissional e pessoal, muitos eu devo ao Lions e ao Léo. Principalmente essa parte de lidar com o público. Que as pessoas têm personalidades muito diferentes, né, mano? Então, a gente precisa saber a forma de conduzir o processo, né? Então, isso foi muito importante. E você, Marquinho, você trabalha... A atividade tua é semelhante à dela, só que em empresas diferentes, né? Empresas diferentes, E, assim, objetos diferentes também. Ah, tá. Então, quando eu vim de Canarana, né... Vocês dois sabem que eu trabalhei lá 19 anos e 8 meses com o companheiro Neldo, com a Eni, com o Cristiano. E eu fui muito abençoado também quando a gente veio para cá, né? E aí eu também iniciei, acho que 30 e poucos dias depois da Paty. Até porque quando a Paty foi secretária de saúde lá em Canarana, ela conhecia o dono da empresa que eu trabalho hoje. Então foi praticamente ela que me indicou e aí ele me deu uma chance de iniciar na empresa, né, viajando com ele, mas
por conta, né, do comercial, aí foi meio meteórico, né? Com 40 dias eu já estava um pouco no administrativo e acabei virando gerente geral, né? E hoje eu sou administrador da empresa. Então, meu dia começa às 6 horas da manhã assinando os pagamentos lá no banco, né? Via online, todos os boletos que o administrativo coloca. Passo um pouquinho comercial, área técnica, e surge alguma viagem, alguma reunião com o secretário, o prefeito também, né? A gente sempre está junto. A empresa, né? A gente veio para estabilizar aqui, né? Sim. E, na verdade, a gente nunca conseguiu estabilizar. As duas empresas, graças a Deus, cresceu bastante. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, tinha 15 clientes, né? Hoje tem 60 cidades e 67 secretarias em 4 estados. Então, assim, boa parte dessa dedicação, dessa situação e desse crescimento, sem dúvida nenhuma, vem da liderança, né, do Lions e do Léo. Eu até costumo brincar, né? Se no Lions e no Léo a gente conseguia fazer o povo trabalhar pagando... Pagando para trabalhar, né? Pagando para trabalhar, então agora é fácil. Né? É evidente que nesse meio todo tem a formação acadêmica, que é importantíssima e tal, mas realmente há de se considerar que a faculdade da vida ela é fundamental, né? E um pouquinho mais sobre a união dos dois. Você já falou que se conheceram no Acampa Léo, né? No Acampa Léo. Eu lembro o dia, o momento. Você lembra tudo? Lembro. Estava lá no primeiro beijo. Olha só. E foi... Porque a gente, igual eu falei, a gente foi de carona com eles e chegou lá, acampamento normal e essas brincadeiras, e rolou. Aí eu ofereci a carona. Né? Isso. 2 meses depois... Você já estava pensando lá na frente. Mano, a gente foi jantar, nós fomos na sexta-feira e nós fomos jantar lá com um grupo grande do Léo, né? Lá na época o Léo de Nova Mutum era um clube de destaque também. E ele estava sentado do meu lado. Sentado do meu lado, ele pediu pro garçom, escreveu um bilhete pra mim, pediu pro garçom disfarçar, dar uma volta e vir entregar o bilhete, sendo que eu tava sentado do lado dele. E aí eu falei, mas por que você não... corajoso, por que você não me entregou o bilhete do meu lado? Ele achou ruim, mudou de lugar. Mas aí ela falou assim, nossa, por que você não me entregou o bilhete? Tô aqui do seu lado. E aí todo mundo... não foi bem assim. Não foi fácil, não. Houve um vexamezinho ali. Aí eu falei... Aí a consciência pesou, porque ele mudou de lugar, a consciência perto pesou. do Itamar, eu acho, o Júnior tava também, eu falei, essa mulher é muito sem educação. Não era quem eu estava esperando. Mas aí foi. E aí, 2 meses depois, eu fui... Aí à noite, né? À noite, né? À noite, aí ela não resistiu ao encanto. Não sei se o primeiro beijo, acho que foi na base da pinga. Tem, né? Fizeram uma coisa roda de lá e juventude. começaram beija. Aí não teve como ceder, né? E aí, 2 meses depois, teve o encontro de divisão lá. E aproveitar a região também, porque lá só tinha o Léo Clube de Canarana. Teve um Léo em Água Boa, mas não durou muito. E o Robson Salustiano, que foi comigo, né? Fomos nós dois. Eu falei, vamos comigo? Eu não quero ir sozinha. E fomos. E nesse dia, a gente ia voltar no domingo. Eu sei que eu fiquei uma semana. O Robson voltou sozinho, eu fiquei lá. E ele me pediu namoro. E aí, isso foi em 2005. Em 2006, eu já mudei pra lá, a gente já tava namorando. E eu falo que teve um encontro que a Cíntia foi lá em Canarana, em 2008, 2009, que ela foi responsável pelo nosso noivado. Ela foi. Na verdade, foi a minha visita ao clube. Foi lá. A visita dela como presidente de distrito do clube. A gente, né, fez um churrasco lá de recepção. Ia ter, né, o evento à noite. E ela conseguiu abrir uma joalheria num domingo atrás de uma aliança para fazer o nosso noivado. Virou uma pressão. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Retribuam
Tá difícil, né? E eu caí na bobeira, né? De falar, não, agora hoje é domingo, se tiver uma relojaria aberta, eu noivava, né? Mas chegaram depois de meia hora com um mostruário de aliança. Mas assim, foi. A gente tá junto, né? Esse ano, 20 anos já, né? Você tem filhos, não? Não. Projetos? Por enquanto, não. Não, vocês viajam muito, né? Você dedica muito ao trabalho. Viajamos muito. Mas vocês não podem deixar para muito tarde, porque filho é bom, viu? Sim. Temos 3. Senão depois vocês vão virar avós muito idosos. Nós temos o Simba, a Sapeca e sim, você tem os... Já dá trabalho. Os pets. Mas, assim, temos planos, né? Enfim, como todo casal tem. E, graças a Deus, está super consolidado, super bem. Tem gente que fala assim, mas ele não implica de você viajar, ou ela não implica dele viajar. É base da confiança. Isso é o trabalho de vocês. É o nosso trabalho. Ele entende, ele sabe que eu sou apaixonada no meu trabalho, na parte do SUS. Sou publicitária de formação, não formei na área da saúde. Entrei na saúde por conta do concurso público, coisa que eu queria trabalhar na minha área, mas a vaga que tinha na época era na saúde. E hoje eu amo o que eu faço. Né? Então, ele entende os meus anseios, eu entendo os anseios dele e tá tudo bem. Né? E quando chega em casa, ainda falam do mesmo trabalho? Não, lá em casa não. A gente tem que colocar uma regrinha. Eu estava falando isso porque trabalho na mesma função, né? Isso aconteceu, me aconteceu. Tem mas vezes legal. que eu aguardo, né? Espero segunda-feira, eu já chego na empresa. E às vezes eu mando um WhatsApp sobre a saúde para ela, né? Que é o que eu também vinha a me apaixonar, né? Consegue separar bem. Consegue separar muito bem. Lá em casa, às vezes um avisa o outro de alguma situação de contrato do município, mas o assunto a gente faz de tudo para não prolongar, porque senão realmente aí não descansa. Né? É verdade. Não desliga, né? Isso, não desliga. Agora sim, vamos falar de Léo Clube. Você foi a primeira a assumir o distrito entre os dois, né? Você assumiu o distrito primeiro. Como é que foi essa experiência? Como é que aconteceu? Então, quando eu assumi o distrito, eu não trabalhava ainda na prefeitura. Então, eu trabalhava numa outra empresa. Eu não consegui viajar o tanto que eu precisava viajar sendo do distrito, né? Até porque, assim, o Léo, naquela época, a gente tinha bastante clube. Diferente, eu acredito que seja diferente de hoje. Apesar que hoje tem os clubes que tem os jovens que são super comprometidos, mas a gente sabe que clube de serviço hoje para manter... Eu falo que eu acompanho o Lions também e o trabalho que vocês fazem em relação a fundar novos clubes. A gente sabe que não é fácil. Eu vejo você viajando, Cíntia viajando. Cíntia, um tempo atrás, até trocou uma ideia comigo sobre essa questão de viagem, das nossas viagens. Se a gente conhecia alguém, por exemplo, no Novo Biratã, para criar um clube e tal. Então, hoje em dia, eu sei que é muito mais difícil do que antigamente. Então, antigamente tinha muitos clubes. A Cíntia foi uma guerreira, recentemente saía assim, tipo, 5 horas da tarde, enfrentar 300 quilômetros, fazer a reunião, retornar para 2 horas, 3 horas da manhã em casa para trabalhar no dia seguinte. Nossa. E hoje, graças a Deus, as estradas hoje estão melhores. Naquela época, assim, muita estrada de chão. Eu lembro que eu fui em encontro de região da minha gestão, encontro de região da região foi em Juara. Da região 1. Eu saí de Canarana, vim para Cuiabá, troquei de ônibus e eu tava sozinha, porque na época eu não consegui ninguém para ir comigo e o Marcos não podia me acompanhar porque ele ia ser o presidente no próximo mandato e ele tinha que segurar as férias dele. Eu pedi pro meu irmão, que não tinha nada a ver, não era do Léo, não era do Lais, para me acompanhar, que ele morava em Cuiabá. E pegamos outro ônibus, era estrada de chão, porque eu dirigia na época, mas eu não tinha coragem de percorrer... Uma distância muito longa. Muito longe. Corajoso foi o Marquinho, né? O Gerson também, que fazia umas viagens aí de Fusca. De Fusca, Teve ele uma foi em oportunidade que ele parou em Tangará e não tinha mais pneu, tinha arrebentado tudo, arrumou um pneu para ele em algum lugar. Aquele sim foi. Aquele foi juntando de cidade em cidade.
Então, assim, mas consegui entregar um mandato, consegui fazer as viagens que eu precisava fazer. E os projetos, realmente, a questão... eu até reconheço isso, que quando o Marcos entrou foi um divisor de águas, porque a gente buscava viajar, fazer as visitas, o distrito, fazer os encontros de região. Antes de mim foi o Evandro, o Todd, e a gente tinha um script a ser seguido. Quando ele entrou, criou a Caravana Léo Estradeiro. Tinha a época também no MSN, que tinha as reuniões virtuais, a Cíntia lembra, participou disso, e tinha horário para começar, dava 5 minutos de tolerância, e os assessores entravam, os presidentes de região, todos entravam, e ele criou vários projetos. Então, foi realmente... Quando a Cíntia entrou logo depois do Marcos, também criou novos projetos. Então, teve esse divisor de águas no distrito. Infelizmente, assim, com os compromissos, com as outras questões, os clubes de Léo foram diminuindo, né? Apesar que eu vejo, acompanho pelas redes sociais hoje... Hoje os atuais dirigentes não deixam a peteca cair. E tem um grupo de WhatsApp que a presidente do Distrito Léo está, e ela é guerreira, correndo atrás, mesmo não morando em Cuiabá, para conseguir organizar a conferência do Léo junto com o Lions. Então, o Lions está dando um apoio, mas a gente sabe que quem é presidente do distrito carrega nas costas toda uma responsabilidade, que se não der certo algo, ela pode ser responsável. Então, é importante isso, né? E isso ela vai somar também pro lado pessoal e pro lado profissional dela. Com né? certeza. Essa bagagem, essa responsabilidade que ela está tendo. Então, é importante. Você veio na sequência. Depois dela, você assumiu e também já emendou o múltiplo, né? Isso, O múltiplo foi uma situação que eu era segundo vice e já tive que assumir de vice, porque o segundo vice acho que não participou lá em Unai, alguma situação assim. Mas o distrito, igual, né, eu estava falando, meu cargo nasceu de uma eleição, né, Cíntia, bastante disputada na época. E, enquanto segundo vice, eu comecei realmente a estudar o distrito para, né, tentar fazer a diferença, tentar o máximo de experiência que eu já tinha ganhado para fazer um bom trabalho no distrito. E foi onde a gente lançou alguns projetos, né? Primeiro, a Caravana Léo Estradeiro, que eu acho que foi muito importante. Até na conferência do DM a gente ganhou um prêmio, né? Como essa caravana consistiu o quê? Dias e dias de viagem? Essa Caravana Léo Estradeiro, ela consistia em visitar os 32 clubes. Foi em 2 etapas. Até o final do AL. Então, assim, a gente fez a Caravana Léo Estradeiro 1 e a Caravana Léo Estradeiro 2. A Caravana Léo Estradeiro visitaria a região 1 e 2 inteira, e depois a Caravana Léo Estradeiro 2 visitaria a região 3, que eu acho que era um pouco maior, alguma situação assim. E eu comecei também a algumas coisas me incomodar e trazer o meio empresarial para o distrito. Né? Tinha vários clubes que não pagavam mensalidade. Na verdade, no meu AL não foi fundado nenhum clube. Pelo contrário, eu achei importante, né, até fechar 2, né, que estava praticamente desativado. E as histórias dessa Caravana Léo Estradeiro são várias. Desde não ter dinheiro para ir para a próxima cidade e dar uma enroladinha um dia lá na casa dos companheiros, até que caía a mensalidade do próximo clube que a gente ia visitar. Aí a gente conseguia chegar lá. E desde chegar num Léo Clube e ninguém tá quase nem sabendo da nossa visita, e a gente ter que ir no Lions e reunir mais com o Lions do que com o Léo, vamos iniciar o clube, esse clube tem jeito, vamos... às vezes você já saía de lá até com o cheque do Lions quitando o Léo Clube, mas como não tinha muita informatização realmente, o clube, o Léo ele só ia continuar se reerguendo se tivesse a presença de todo o gabinete itinerante lá. Então, nessas viagens,
Às vezes saía eu e mais um companheiro, na próxima cidade o outro já animava a ir para a próxima, às vezes chegava o carro lotado, voltava, e era muita estrada de terra. Né? E eu lembro que o Marcos mandava foto de pontes de madeira que estavam totalmente irregulares. Então eles tinham que descer. Tinha que descer, para deixar. arrumar o pedaço passar. da tábua para conseguir passar. E o Rico foi com você, né? Foi comigo também. Vocês viajavam em quantos nessas caravanas? É porque assim, mano, às vezes você chegava num clube, por exemplo, Alta Floresta. E aí era em 2 ou 3, mas aí chegava lá, eles animavam e formavam mais carros para ir em Caçadeiros, por exemplo, né? E às vezes não, às vezes já não formava carro, às vezes muitas vezes eu encontrava o Eugênio na estrada, a gente visitou 8 clubes junto, na época o Eugênio era governador, né? Então, assim, a gente ia juntando mesmo. Eu fiz uma parceria com a empresa, né, que eu trabalhava. Então, eu peguei 30 dias de férias, né, para ficar uns 18, 19 viajando, uma cidade, né, todo dia. E assim, e aí veio o projeto da informatização do distrito também, onde eu comecei a criar, acho que o primeiro site, né, que teve, as reuniões digitais que chamava, que era pelo Messenger, né? Num outro episódio nós comentamos sobre isso, eu não lembrava aonde vocês se comunicavam, porque agora nós tivemos o problema da pandemia e foi uma correria para arrumar uma forma da gente continuar se reunindo, né? E eu até comentei que eu procurei, era o Hangout, né, que existia, mas não funcionava, e daí essas Big Techs aí correram também, e atualizaram e fizeram coisas boas, que ajudaram. E vocês se reuniam pelo Messenger. Era só texto, era sem vídeo. Não, era texto, mas aí assim, eu naquele sofrimento danado, né? Imagina só o tanto que eu gostava de protocolo e gostava de ordem. E aí um falava no meio do outro, a primeira foi muito bagunçada, e depois eu criei acho que um martelinho, um sininho lá, enfim. E a gente abria, assessor de estatuto e regulamento, a palavra está contigo. Aí no final tinha já o aberto. Aí começou a funcionar. Mas daí ele se manifestava como? Por voz? Por texto. Tudo texto. A hora que eu liberava a palavra para cada assessor, para cada... Aí depois declarava já aula aberta, aí virava uma bagunça, enfim, como se fosse uma reunião mesmo. Os precursores da tecnologia. Anteciparam. E o site eu que alimentava, mas era assim, colocava alguns documentos, né? A gente começou a anexar protocolos de reunião para todo mundo ter acesso, né? enfim, aí a gente começou essa parte de informatização. E na época não tinha essa tecnologia toda da telefonia celular, né? Não. Já existia. Tinha, mas não tinha acesso. Era Skype, MSN e e-mail. Numa viagem ficava mais fora da área do que... E aí chegava em algumas cidades a torre muito ruim. E era SMS, né? Então é totalmente diferente. Porque agora a gente trabalhava muito e-mail. Isso assim, cartas já não precisava mais. Você foi em 2009, 2010. 2008. 8, 9. Até depois 9 e 10 no múltiplo. 10, 11 eu fui governador. Eu me lembro que eu mandava informações da Convenção Internacional. O fuso horário era 14 horas, né? Eu acordava às 3 da manhã lá, porque era o meu horário de acordar aqui. Aí eu ia escrever um texto sobre o que tinha acontecido no dia anterior. Pegava as fotos que tinha da máquina fotográfica, porque não tinha... Celular. Tinha, mas não para isso. Tanto que nem funcionou meu celular lá. Você tinha que comprar tudo extra e tal, umas coisas doidas, né? Aí eu preparava, fazia uma telinha com as fotos, aquele texto, e mandava tudo por e-mail. Disparava por e-mail também. Por e-mail. Que hoje em dia também quase ninguém vê e-mail, né? Mas hoje WhatsApp e tal, mas naquela época, assim, as fontes oficiais eram... Era muito forte. O WhatsApp é uma excelente ferramenta para você trabalhar hoje, mas também está ficando... Atrapalha muito. Tá ficando difícil porque as pessoas usam muito para banalizar, né? A comunicação via WhatsApp, né? E fora aquele que escreve: oi, hoje, e tudo vai dando enter, né? Aí falar e fica
Você tá trabalhando aquele negócio apitando a tua orelha ali, não é fácil não, né? Eu tive os nossos conselheiros, né? A Jainer e o Ademar, que me uniformizou. Sim. Né? Eu lembro que... Ele virou o Zé Gotinha. Meu apelido era o Zé Gotinha, porque era o inverso das cores do uniforme do governador. Então, eles mandaram fazer o blazer branco e camisa e calça azul e clara. sapato branco. Então, eu e o Eugênio, a gente visitava... Eu tinha até meu próprio uniforme do distrito. E como eu vim depois, eu não podia não dar continuidade, porque a Jainer e a Ademar são meus padrinhos de clube lá, Aí lá em veio Tangará. a Maria Gotinha. Aí veio a Maria Gotinha. E assim, outra parte, né, organizacional que eu sempre fazia, o pessoal de Minas, né, o Josuá lá, Etienne, o Dalton, sempre falava assim, mas Marcos, como que você consegue demitir assessor? Porque o assessor que não trabalhava, eu tirava do distrito, né? Mas é simples, se ele assumir um compromisso e a gente tinha um calendário de campanhas, todo assessor tinha que lançar uma campanha mensal, né? Não lançou a campanha, a gente, né, conversava e tal, não participou das reuniões digital, a gente realmente... Aí que eu falo que eu trago o meio, né, empresarial, a disciplina também da empresa. E essa é uma forma correta, né? Eu acho que nós temos, infelizmente, nós somos todos voluntários nesse nosso trabalho, né? E muitas pessoas, às vezes, normalmente são aqueles que vêm e se oferecem para te ajudar, né? Isso. E aí depois não correspondem. E eu acho que, mesmo sendo voluntário, é o que você falou, assumir um compromisso, você tem que fazer a tua parte, porque senão a gestão vai ficando capenga, né? Vai ficando com até porque faltas. tem um regulamento, tem um regimento, tem normas, regras, tudo para ser seguido. Então, assim, a gente vai... Quando eu fui presidente do Léo Clube de Canarana, teve uma época que a gente também assumiu o bar do camarote do rodeio para arrecadar fundos. E o rodeio em Canarana era um acontecimento regional. E foi definido em reunião, pactuado em reunião, todo mundo concordou que quem não fosse ia estar demitido do clube. E isso os nossos conselheiros concordaram na época, né? E teve alguns companheiros mais jovens que não foram. E depois os próprios companheiros me cobraram, a gente fez uma carta de demissão. Isso deu uma bafafá, pai, mãe ligando, um absurdo, meu filho ser demitido num clube de serviço. Regra, foi votado em reunião. Eu acho assim, nós somos uma democracia. O pleno na Assembleia ali é o que decide. Eu sou presidente apenas para liderar e gerenciar o clube, né? Uma associação, uma instituição, uma entidade. Então, assim, quem decide são os sócios, são os membros. Foi decidido, mas houve um problema. E assim, quem assinou a carta foi eu e a conselheira na época, mas só eu que levei que respondeu, né? Que respondi. Então, normalmente, e essas pessoas normalmente se sentem ofendidos, né? Isso. É um caminho que acho que é necessário, é a profissionalização do nosso... Mesmo que voluntário, Mesmo né? que voluntário, porque, né? assim, tudo isso, o que você pratica num clube de serviço voluntariado, você também pratica na sua vida profissional, pessoal. E, infelizmente, assim, lógico, tem coisas que a gente tem que amenizar. Tem coisas que não dá. Tem uma regra a ser seguida, a gente tem que seguir aquela regra e executada da forma que tá, né? Olha, gente, eu quero falar para vocês que essa conversa com vocês foi enriquecedora, né? Eu revivi muitas histórias que eu não lembrava. Você lembrou de fatos aqui que eu já tinha sumido daqui, que foram importantes para o Distrito Múltiplo Léo. Né? Na verdade, eles pro Léo foram peças fundamentais para a gente chegar até aqui hoje. A vontade de trazer vocês para esse episódio aqui é para fazer os companheiros Léo atuais saberem que se o Léo hoje vive qualquer que seja o momento, é porque tiveram pessoas como vocês, e claro que não foram sozinhos, mas vocês fizeram muitas coisas, cada um ao seu tempo e à sua maneira, e depois quando estavam juntos também fizeram muitas coisas extraordinárias que
marcaram a história do Movimento Léo no Distrito Com LB4. certeza. Então, é uma forma de dizer muito obrigado por terem feito tudo que fizeram ao longo desse tempo. E tendo essa, eu não vou falar, essa experiência toda que eles têm, eu acho que eles podem te dar um conselho bom, hein? Ah, eles podem. Eles vão dar. Até a pergunta eles vão responder com Eles toda certeza. vão com toda certeza. E para vocês, eu quero que vocês falem pensando no Léo Clube, né? Porque para Isso. todos que estão aqui, eu tô perguntando para leões, mas para vocês eu quero que vocês falem para Léo. Esse ano a gente está pedindo para os leões brilharem para inspirar, né? Então, para que a gente seja a nossa melhor versão enquanto leão, enquanto homens e mulheres, para que a gente possa inspirar os nossos companheiros a também serem, e assim a gente cresce e se fortalece. Então eu queria saber, né, se vocês pudessem falar com cada Léo que tem hoje no Distrito LB4, ou talvez no Brasil e no mundo, qual dica vocês dariam para que eles pudessem brilhar e inspirar? Olha, na nossa época, né, de sócio no Léo Clube, eu acredito que hoje seja mais difícil. Eu digo sempre, né, o jovem ele tem concorrências para não ir numa reunião do Léo, para não estudar o Léo Clube. São inúmeras as oportunidades. São inúmeras as se oportunidades, apresentam, né? É uma festa, né, na minha época um som alto, depois veio a internet. Celular. Eu acredito que hoje tenha muito mais concorrentes, né? Então o conselho que eu dou é assim: realmente tire um tempo, se não for 1 hora, que seja meia hora, mas estude o Léo Clube, exerça toda a liderança que o Léo Clube tem a oferecer, porque até hoje, né, dentro da empresa que eu trabalho, eu exerço alguma situação que o Léo Clube me ensinou, né? Então, assim, eu melhorei muito na época, até na empresa que eu trabalhava, foi aonde eu consegui alcançar mais cargos, né? Lógico que tem todo um esforço, uma força de vontade de unir, né, a liderança que o Léo Clube nos passa, até mesmo dentro de uma reunião, até mesmo seguindo o protocolo, que eu era muito chato. Eu nem sei se nas reuniões do Léo hoje não tem protocolo, mas aí não me chame para ir, né? Coisa que eu odiava, na verdade, era chegar lá, mas vamos fazer só um bate-papo? Não, vamos tirar o sino, vamos tirar o martelo, tem que ter uma pauta, porque isso aí não é pro Léo. Por incrível que pareça, uma reunião com protocolo, ela não serve pro Léo. Ela vai servir para você, no seu pessoal, no seu dia a dia, quando você for dirigente de uma empresa, quando você aprender a fazer um documento, quando você aprender a responder um ofício. Ser organizado, né? Isso. Lá na minha sala hoje tem alguns quadros lá, mas eu só consigo falar de um, porque sempre quando eu vou entrevistar alguém, né, um funcionário, eu falo, olha só para esse quadro escrito disciplina. Se você não tiver isso, não precisa nem ler o resto, né? Então, assim, o Léo, ele me deu todo esse espírito de liderança, tirou a minha timidez. Quando eu assumi para presidente de clube, na verdade, eu escrevi o meu discurso, mas a metade molhou, de tanto que eu suei a mão, né? E aí depois eu comecei a organizar as reuniões e, assim, como eu sou um bom aluno, eu não saía do protocolo, eu não deixava um relatório trimestral sem responder, a gente cumpria certinho. Então, assim, o Léo Clube, ele na verdade ele vai fazer parte da sua vida só para te ajudar, só para te transformar em uma pessoa que hoje talvez seja raridade de você achar, né? E ele vai te conquistar, vai te ajudar com isso a conquistar, né, tudo que você quer também de lazer, né, que são aqueles concorrentes, né, a ir bem na empresa, comprar um carro, a assumir a empresa, né, dos seus entes queridos que seja. Então ele vai te ajudar nessa vida como um líder. A questão lá do Léo, como é que é? Liderança, experiência e oportunidade. Né? Exato. Exatamente aí, né? isso. Pelo menos para mim, né, lógico, eu tive a sorte de ter uma educação boa dentro de casa e fora de casa. A minha educação fora de casa foi a empresa que eu trabalhei e o Léo Clube e o Lions, né? Então, assim, você hoje tem uma escolha. Então, trabalhe, cuide da sua família e
escolha o Léo Clube para vocês iniciarem essa trajetória que eu garanto que vocês vão sair líderes, né, do Léo Clube e de preferência pro Lions. Verdade. Patrícia. Eu vejo muito a questão da persistência, porque assim, tem alguns que desistem na metade do caminho, né? No primeiro problema. O primeiro problema é a persistência. Mais fácil desistir, né? Mais fácil. Então, assim, a questão da persistência, a organização que o Marcos colocou é indescritível, porque hoje, por exemplo, primeiro que eu falo, é muito desmotivador você participar de algo que você não conhece. Então, lógico que nós, como dirigentes, outros membros do clube, eles precisam passar esse conhecimento para os que estão entrando. Como que você vai participar de algo que você não está conhecendo, né? Então, na próxima reunião eu não vou, porque ficar lá 3 horas discutindo coisa que eu não entendi nada e não me explicaram nada. Então, assim, a organização ela é importante e a leitura, né? Eu falo assim, hoje em dia as pessoas elas são muito voltadas a, como o Marcos falou, internet, celular, coisas supérfluas que não vão levar a nada, né? Uma rede social lá, do influencer, que hoje é moda, né? Todo mundo quer e todo mundo aí você vai é ver a realidade da vai ver a influência, realidade não é nada por do que ela tá trás, falando não ali, tem nada né? daquilo. Então, a leitura é o melhor caminho para as pessoas, né? Então, assim, para elas ficarem mais sábias, eu falo assim, ter essa qualidade de conseguir lidar com as situações. Então, mas a persistência eu acho que é o principal. Você não pode desistir na primeira barracada que você ter na sua frente. Então, é importante. E uma dessas questões da persistência, um exemplo está vivo aqui, que é a Cíntia. Hoje ela está se tornando governadora, né? Se tornou governadora pela persistência dela, né, de não deixar a peteca cair. Ela é uma referência, eu tenho certeza, ela é uma referência para a família dela, para os pais dela, para os irmãos dela, para os sobrinhos dela, para o clube dela, para os amigos dela, o distrito todo. A Cíntia, ela tem uma perspicácia, um poder da palavra que eu não conheço outra pessoa, de uma forma singular. Então, assim, verdade. A gente não, hoje em dia, eu tenho certeza que se ela até às vezes já puxou minha orelha, porque às vezes ela sabe que eu passo por sorriso ali. Às vezes não paro, mas assim, e não aviso, avisa, dois, passa né? aqui, Os dois. E aí com essa correria, às vezes tô cansada, eu tenho que ir até Cláudia, Feliz Natal, passando por sorriso, e às vezes não dá pra parar lá. Ou quando para à noite, cansada, manda mensagem pra Cíntia, vou dormir. Então, assim, é uma falha até minha, nossa. E eu tenho certeza que se eu falar 11 horas da noite, Cíntia, eu preciso de ajuda aqui. Tô aqui em Sorriso sozinha, a Cíntia, ela para, tudo tá fazendo pra socorrer. Com e ela, a certeza. Cíntia, é isso. Então, saiba que, assim, a gente te admira muito como pessoa, como companheira, como mulher, como profissional, que eu sei que você é. E a gente deseja muito sucesso nessa sua trajetória aí, que tem muito ainda para percorrer. Tem corações. Vocês são meus convidados, eu que tenho que reconhecer vocês. Não inverto os papéis. Mas vocês podem ter certeza que chegar até aqui a governadoria do distrito é uma maneira de representar todos vocês que estiveram comigo lá atrás, né? Nessa jornada no Léo, que foi muito importante para mim. Como vocês falaram de timidez, eu era aquela aluna que ia para a escola e não levantava a mão para perguntar. Então o Léo lapidou e ainda sendo uma pessoa tímida, mas chegar até aqui é a maneira que eu tenho de agradecer o Lions e o Léo por abrir as portas pra gente nesse movimento que é tão transformador, tão impactante, que nos permite fazer, acho que aquilo que o ser humano nasceu para fazer, que é olhar para o outro. Então, é um prazer enorme viver esse dia de hoje, ter vocês aqui nesse projeto tão importante nosso, nesse episódio maravilhoso. Eu queria deixar aqui uma lembrancinha para vocês. Eu acho que eles não vão gostar, eles são mineiros. São mineiros, talvez não gostem. Mas, Paty, muito obrigada pela presença, viu? Marquinhos, obrigada. Agradeço. A gente que agradece, tá? E é isso, gente. As canecas também, né, mano? Obrigada. Eu tenho uma do Mano, né? Tem, até hoje. Que bom, obrigado. Duas. Bom, da minha parte eu quero agradecer vocês pela presença. O papo foi fantástico, já falei isso antes. Acho que todas as entrevistas que a gente está fazendo estão... Sim, cada uma tem uma coisa uma particularidade, diferente. Mas
Muito bom. Obrigado a vocês pela presença, tá? Gente, que agradece. Espero revê-los aí dentro dos nossos encontros do Distrito LB4, tá? Obrigado, Cíntia. Obrigada, mano, mais uma vez. vez. Vamos em frente. Vamos. Obrigado a vocês que são nossa audiência. Até o próximo episódio. Até. Até.